Olá, bom dia. No Imóvel Class TV de hoje você vai ver Zona Norte e Zona Sul. Na semana de aniversário de Porto Alegre, conheça a capital dos extremos. O Imóvel Class TV vai te levar por um passeio pelo subterrâneo da capital dos gaúchos. Um restaurante transformou os túneis de uma antiga cervejaria em espaço de lazer. No estúdio, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de Guaíba, com a chegada do catamarã e de novas indústrias. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Porto Alegre comemorou 242 anos nessa semana. E se você prestar bem atenção, vai perceber que há pelo menos duas cidades em uma só. A Zona Norte, agitada, dinâmica, populosa e cheia de estabelecimentos comerciais. E a Zona Sul, com as casas, a calmaria, o Lago Guaíba e a natureza. Carros, muitos carros, paciência, muita paciência. Começar o dia encarando a Avenida Sertório é tarefa árdua. Uma das principais vias da cidade, ela é também sinônimo de tranqueira nos horários de pico. Um caos, a tranqueira, tu gasta combustível, tu gasta os teus nervos, tu não tem paciência mais, que todo mundo te irrita. Perde bastante tempo, tu não te programa pra sair antes de casa, chega atrasado onde tu quer chegar. Vamos para a Zona Sul. A terceira perimetral, principal via que liga um lado ao outro da cidade, recebe milhares de carros diariamente. O movimento é grande logo nas primeiras horas do dia. No final do ano passado, um novo corredor de ônibus foi inaugurado para dar maior agilidade a quem trafega nessa região da cidade. A Zona Sul de Porto Alegre também tem trânsito, principalmente nos horários de pico, assim como em outras regiões aqui da capital. Mas quem se importa em ficar no congestionamento? Uma vista linda e calma como essa. Voltamos para a Zona Norte. O dono dessa lancheria madruga, acorda às 5 da manhã. O estabelecimento fica na Avenida Assis Brasil, que logo cedo começa a receber uma movimentação intensa. Olha, tudo que é feito aqui, tudo tem que estar pronto. Não é que a gente pega as coisas prontas, tudo é produzido aqui. Perto das 9 da manhã, é hora do comércio abrir as portas. Segundo o IBGE, a Zona Norte conta com 13.593 estabelecimentos comerciais formais, quase 8 vezes a mais do que a Zona Sul. E haja pique para dar conta da rotina de trabalho. O dia inteiro. Só para almoçar, volta e segue o ritmo. A gente chega mais ou menos umas 8 e pouquinho, e aí a gente vai embora numa base de quase 7 horas. O horário é o mesmo horário de comércio a gente faz. Deus ajuda quem madruga, né, cara? Apesar de ter bem menos estabelecimentos comerciais que a Zona Norte, aqui o movimento também é intenso. Essa funcionária de uma lanchonete que fica às margens do Guaíba viu o faturamento crescer durante o verão. A expectativa é que aumente ainda mais com a chegada do frio. Final do ano, né? Agora teve essa caída no carnaval, aí todo mundo tá vindo vida normal, aí tá voltando o movimento de novo. E daqui a pouco vai ter um food maravilhoso aqui, aí vai vir, aí que vai ter até fila na porta ali. Vocês vão ver. E depois de um dia todo de trabalho, que tal curtir o fim da tarde com uma vista incrível? Esse é o programa favorito dessas duas amigas que não dispensam a Zona Sul por nada nesse mundo. Os meus amigos que moram na Zona Norte, que veem as minhas fotos, dizem que é um paraíso. Eu sempre digo, então, venham conhecer, por mais que seja, que eles acham que é longe, né? Porque dizem que a gente mora no extremo sul. Mas que venham conhecer, não perde nada e estão perdendo e não vir, né? Só vindo aqui mesmo pra ver. E vocês aqui com chimarrãozinho, esperando o fim da tarde? É, isso aí, sempre chimarrãozinho, a melhor coisa que tem aqui nessa beira. Entre os prédios, um lugar tranquilo, silencioso, cercado de árvores, daqueles próprios para descansar a cabeça da correria do dia a dia que a gente mostrou no começo da reportagem. E acredite, nós ainda estamos na Zona Norte de Porto Alegre. Foi justamente por ter o Parque Germânia perto de casa que Karine decidiu morar na região, após um longo período longe do estado. Tu vindo nesse parque, tu consegue, né, fugir um pouquinho dessa vida maluca da cidade. E aí tá se distraindo e curtindo um pouco da área verde, com os filhos, com os amigos, com a família.
Atividade ao ar livre é o que não falta na Zona Sul. Caminhar e andar de bicicleta são os exercícios preferidos por quem mora por aqui. E tudo fica mais fácil se praticado em frente a um dos cartões postais da cidade. Ainda tem os exercícios ali de academia e ali a gente vai ali a Tribom. Até quem não conhece a Zona Sul há tanto tempo se diverte por aqui. Aqui tem muitos mais brinquedos que lá. Os outros são estragados desses, aqui só não dá pra descer. A Zona Sul é show, justamente por isso, pela natureza, né? Pelas pessoas, pela tranquilidade das pessoas, sabe? E assim, pela união, sabe? Pela amizade que a gente tem aqui. Essa turista goiana que o diga. Nossa, que é maravilhoso para pôr os pensamentos em dia, pôr a cabeça no lugar. Nossa, muito bom. O vice-presidente de comercialização do Sindicato de Habitação do Rio Grande do Sul aponta que é justamente as diversas possibilidades em uma só região o principal atrativo da Zona Norte, que conta com desde shopping centers até praças arborizadas. Apesar da diferença de preço ter diminuído em relação a outros pontos da capital, ainda é a mais valorizada da cidade. Se você quiser comprar um terreno hoje naquela região da Sertório, esses Brasil ou arredores, você não consegue comprar por menos de R$3.000 o metro quadrado. O interesse maior é que haja um mínimo de deslocamento entre comércio, clube e escola, né? E bancos, para que as pessoas não tenham que dirigir muito tempo dentro da cidade, que está se tornando uma missão, se não impossível, quase, né? Presidente da Associação de Moradores do bairro Ipanema, que existe há mais de 30 anos, seu Jorge viu todo o crescimento da região. Segundo ele, quem não conhece a Zona Sul não é totalmente feliz. Ser feliz em Ipanema é coisa comum. É muito diferente de ser feliz em Ipanema do que ser feliz na Zona Norte, no centro. Aqui é muito diferente. Essa é a forma de ser de Ipanema. Se exercitando em meio ao concreto das ruas e prédios, esse casal confirma a tendência. A Zona Norte pode ser muitas ao mesmo tempo. Quem escolher morar aqui vai poder estar perto de tudo. É que aqui a gente não precisa utilizar muito o carro, a gente pode fazer tudo a pé, tem muito comércio na volta, médicos, lavanderia, tudo que a gente precisa a gente pode fazer a pé sem precisar tirar o carro da garagem. Quem mora e frequenta a Zona Sul é muito apaixonado pela região. Seja vivendo às margens do Guaíba ou longe, é impossível não se encantar e acabar morrendo de amores. Eu vivo em Ipanema, vou morrer, nasci quase em Ipanema e vou morrer em Ipanema. E é isso aí que a gente pensa de Ipanema. É emocionante. A cidade de Guaíba, aqui pertinho de Porto Alegre, está vendo a sua economia girar com o turismo e também com a instalação de novas indústrias. Cerca de 5.000 visitantes desembarcam em Guaíba com o catamarã por final de semana, movimentando o comércio local. Além disso, a ampliação da celulose rio-grandense, que está em andamento com investimentos que chegam a 5 bilhões de reais, e a chegada da montadora Foton. Com todo esse movimento, o aumento da procura, o mercado imobiliário, é claro que deu um salto. E para falar sobre todo esse bom momento e o otimismo em relação a Guaíba, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com Vilmar Silveira da Silva, proprietário da Vilmar Imóveis e delegado do Secov RS de Guaíba. Tudo bem? Seja bem-vindo, Vilmar. Tudo bem. A chegada do catamarã começou, sem dúvida, a movimentar a região, a cidade. Bastante. Foi importante, principalmente perante a orla e a área da alimentação, que inicialmente em Guaíba nós tivemos dificuldade foi surpreendido pelo aumento de turismo. As pessoas chegavam lá e não tinha muita opção, né? Não tinha. Hoje nós já temos a abertura dos restaurantes que não tinha aos fins de semana, que foi um dos grandes problemas de Guaíba. Hoje nós já temos sanado em função do catamarã.
E, além disso, o transporte para quem também trabalha em Porto Alegre, que foi um das... tirando grande parte do atraso que se acontecia para chegar até Porto Alegre, foi importante o transporte, principalmente, além do turismo aos fins de semana, o pessoal que trabalha em Porto Alegre e vice-versa também. Sim. Agora, a questão do catamarã movimentou mais a orla ali, né? A orla. O catamarã foi a orla e a parte turística, principalmente. E o comércio? E o comércio. O comércio, né, que vem todo o comércio da orla. E o crescimento que se deu mais em relação a Guaíba hoje, em termos do ramo imobiliário, principalmente a locação residencial, em termos da ampliação da celulose e a instalação das empresas, que estão em fase de instalação ainda na cidade. Então, o comércio imobiliário, na parte de locação, está faltando hoje em Guaíba. A gente tem uma deficiência grande de imóveis para alocar, principalmente o residencial. Pois é isso que eu ia lhe perguntar. O que o pessoal procura? Bom, em primeiro lugar, as pessoas que vão trabalhar com empregos temporários buscam hotéis. E eu já sei que houve também uma movimentação grande nesse sentido. Não temos hotéis em Guaíba. Pois é. Não temos. Então, já está previsto para ser construído um hotel em Guaíba, mas ainda não tem. Então, essa demanda que se precisa lá está vindo para Porto Alegre, por falta de opção. Ficam aqui. E pousadas, mas tem pessoal que está alugando também, né? Inclusive peças, eu acho que estão alugando. Tem algumas pousadas pequenas, né? Hotéis grandes não tem, né? Mas não é suficiente para atender. Em quanto aumentou essa demanda? Olha, eu acho que assim deve ter triplicado, porque a gente não tem uma noção, porque não teve imóveis suficiente. Sim. Começou do ano passado, nós não temos imóveis para alocar. Hoje que está começando a equilibrar, então a gente não teve assim, porque não tinha imóvel suficiente, então o pessoal tiver que se deslocar para outros municípios, Porto Alegre, Barra do Ribeiro, na região na volta, para poder ficar esse pessoal que estava trabalhando, principalmente na celulose. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar, esse pessoal que procura imóveis para alugar é fundamentalmente que está trabalhando na celulose rio-grandense. Esse pessoal é temporário, né? Nesse primeiro momento, a locação, ela é temporária. E depois vem o crescimento, e aí sim nós vamos precisar de imóveis para a venda. E nesse período aí teve um acréscimo enorme na valorização dos imóveis, a procura bastante. O próprio aluguel, o valor do aluguel chegou a aumentar? Bastante. O que o pessoal procura? Esses contratos são feitos pelos funcionários ou pela própria celulose? Maioria, não pela celulose, pelas empresas. Terceirizadas? Terceirizada. A maioria é pelas empresas. E o que se procura quando se busca alocar um imóvel? Aí é casas e apartamentos. Apartamentos, principalmente, a procura maior para aqueles que é mais individuais. E quando agrega várias pessoas, mais casas que possa botar casa com vários dormitórios. De preferência mobiliado. Exatamente. Quer dizer, quem tem apartamento em Guaíba... Está tudo locado. Se deu bem, tá alugando. Como investimento, se deu bem, porque está alugando. E dobrou os valores. Bom, a gente já vai falar sobre a valorização dos imóveis em Guaíba em função de toda essa movimentação econômica. Em instantes a gente volta com essa entrevista. Eu converso hoje com o Vilmar Silveira da Silva, proprietário da Vilmar Imóveis e diretor do Secov RS de Guaíba. E ainda hoje você vai ver aqui no Imóvel Class TV o subterrâneo de Porto Alegre. Um restaurante transformou antigos túneis em espaço de lazer. Não saia daí. Amor, vai começar o jogo. Não, eu peguei o controle primeiro e hoje eu vou assistir minha novela. Mas, amor, o jogo... Não, nem pensar. Não perca as melhores jogadas e notícias sobre o seu time. Envie agora o nome do seu time para 1315 e receba tudo isto no seu celular. Faça você também um golaço. Não dê bola fora. Envie o nome do seu time para 1315 e fique de olho na jogada por apenas R$ 13,99 por mês. Você sabe por que o edifício Reserva Petrópolis optou pela proteção e padronização inteligente? Protear valoriza e embeleza o seu patrimônio. Produto pioneiro com garantia de 5 anos. Dispense a baixa qualidade das imitações. Ligue 3598-1488.
Vem aí na Trilha dos Sabores, aqui na tela da Band. Na Trilha dos Sabores, oferecimento Piá, o sabor da sua casa. Faltam menos de 3 meses para o início da Copa do Mundo aqui no Brasil. E a gente mostra agora os detalhes do Estádio Nacional de Brasília. Seguindo os padrões de uma das cidades mais modernas do país em termos de arquitetura, o estádio é um dos mais imponentes e o segundo maior, com capacidade para 68.009 espectadores. O antigo estádio Mané Garrincha, praticamente demolido, deu lugar a uma arena que conta com uma nova fachada, cobertura em estrutura metálica, novas arquibancadas e um gramado rebaixado para permitir uma visão completa do jogo. O projeto de construção é ecologicamente correto, pensando na emissão zero de carbono, reciclagem e acesso total por meio do transporte público. E serve para consolidar Brasília como referência mundial em planejamento sustentável. O estádio vai receber 7 partidas no Mundial, incluindo um jogo de quartas de final. Após a Copa, a ideia é que a arena seja usada para shows e espetáculos culturais de grande porte. Hoje nós estamos falando aqui no Imóvel Class TV com Vilmar Silveira da Silva, proprietário da Vilmar Imóveis e delegado do Secov RS de Guaíba. Estamos falando sobre a valorização dos imóveis no município de Guaíba. A gente conversava que o preço dos aluguéis subiu muito em função dessa grande procura. Vilmar, é verdade que tem gente que tem imóvel em Guaíba e está vindo morar em Porto Alegre só para botar para alugar lá? Sim. Tem gente que está, a locação em função que dobrou, triplicou o valor. Então, quem tem imóvel maior, que consegue alugar por esse valor, está alugando um imóvel menor e vem para Porto Alegre ou outros municípios, ou até na própria cidade de Guaíba também. Quem tem mais que um imóvel, às vezes, então aluga um maior, mobiliado, de preferência, as casas mobiliadas, e trocou a locação por uma menor. Bom, segundo um levantamento da Prefeitura, a Prefeitura de Guaíba estima que até 2025 a população do município, que hoje tem em torno de 100 mil pessoas, vai dobrar. Ou seja, hoje são profissionais que estão aqui temporariamente porque estão trabalhando no município, mas a tendência é que aumente, que muito mais gente venha trabalhar de forma permanente na cidade de Guaíba. Então, a expectativa de vocês que trabalham nesse ramo, qual é para os próximos anos? É boa. Pelo que está se vendo nesse período aí da implantação dessas empresas, esse pessoal, a maior parte vai embora. É temporário que eles vão estar. Mas além dessas empresas, de quem vai ficar para trabalhar, tem as outras empresas que se instalam na volta. E esses que vêm para instalar, eles vão ficar. E aí nós temos falta de imóveis hoje em Guaíba, apartamentos, loteamentos, terrenos. Nós já temos uma carência. Então se espera que isso, um prazo curto aí de 3 a 5 anos, deve de ser bastante valorizado em função que não tem esses imóveis. E as incorporadoras, as construtoras já se deram conta disso? Estão prevendo investimentos nessa área de construção na cidade? Tem algumas incorporadoras, inclusive de Porto Alegre, que estão vendo áreas no município. É que nós não temos muitas áreas disponíveis na área central. Então está tendo dificuldade de fazer alguns empreendimentos. Mas já tem várias empresas construtoras que estão interessadas em ampliar, fazer construção principalmente apartamentos. De que padrão, digamos assim? Intermediário, né? Padrão intermediário aí, não de valor muito alto, porque para atender essa demanda desse pessoal seria o intermediário. De 2 quartos, geralmente? 2 quartos, 2 quartos é o principal, de 2 a 3. Então, e para atender a classe média inicialmente. E depois na zona central, que pega a orla, ali nós temos uma área bem valorizada e aí seria um padrão mais elevado. Mas nós temos alguma dificuldade em relação ao que pode construir na orla.
Então, isso que a gente ainda está enfrentando algum tipo de resistência em expandir a orla vinculada ao plano diretor, que tem algumas deficiências nessa parte. E tinha muita gente que saía da cidade, jovens, enfim, em função desses problemas, da questão do transporte, do engarrafamento, muita gente de Guaíba que saía de lá e vinha morar em Porto Alegre. Vocês estão vendo nessas famílias que são de lá também uma perspectiva de novos moradores, de futuros compradores de imóveis? Isso mudou um pouco em relação ao desenvolvimento que está acontecendo em Guaíba. Antes, os jovens principalmente vinham para Porto Alegre e, como estudavam em Porto Alegre, eles acabavam ficando em Porto Alegre. Então, a moradia ficava difícil ir para Guaíba e estudar e trabalhar em Porto Alegre e morar em Guaíba. Hoje está mudando bastante. Então, até estão querendo ir para Guaíba, é o contrário, de outras cidades estão indo para Guaíba. Então, isso aumentou bastante essa procura de Porto Alegre e dos municípios na volta, querendo ir para Guaíba. Agora, é preciso que os governos também cuidem um pouco da estrutura, né, Vilmar? Porque a cidade, os moradores de lá também sofrem, né? Não só a questão do transporte, a questão hospitalar é complicadíssima. Isso aí está se vendo agora que nós tínhamos essa questão de hospitais em Guaíba, ela teve muito defasada um bom período. E está mudando a realidade agora até por causa desse crescimento. Então, assim... A tendência é que a cidade cresça bastante. E hoje nós temos uma deficiência em tudo, porque está crescendo, desenvolveu e cada vez vai mais. Então, isso hoje está aparecendo bastante. O governo municipal vai ter que mudar bastante o investimento em Guaíba para poder atender essa demanda, porque está crescendo e a tendência é que vai crescer bem mais nos próximos 5 anos. Sem dúvida. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. O Imóvel Class TV volta em instantes. E não percam, um restaurante em shopping de Porto Alegre transformou antigos túneis em espaço de lazer. Nós precisamos de alguns minutinhos de reflexão para começar o dia com fé e esperança. Envie um SMS com a palavra fé para o número 1315 e você receberá salmos da Bíblia e orações por apenas R$ 3,99 por mês. Envie agora mesmo fé para 1315 e fortaleça sua espiritualidade. Grupo Imóvel Class. Revista Imóvel Class. Há 8 anos no mercado, com 30 mil exemplares auditados e distribuição 100% gratuita. Portal com mais de 200 mil ofertas de imóveis de todo o Brasil. Revista Imóvel Class Digital, com aplicativo mobile gratuito e presença nas redes sociais e blog Beabá da Casa Nova. Realiza o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, um evento oficial de Porto Alegre, principal evento imobiliário do Rio Grande do Sul. Imóvel Class TV, há 2 anos no ar, todo sábado, às 10 horas na Band TV. Grupo Imóvel Class, 100% focado no mercado imobiliário. Você vai conhecer agora um pouco mais do subterrâneo de Porto Alegre. Um prédio antigo que deu lugar a um shopping center continua revelando muitas surpresas. Os túneis de uma antiga cervejaria, construídos para levar a fumaça dos fornos até a chaminé, foram transformados em espaço de lazer. O prédio é datado de 1911, mas a construção do espaço que daria lugar à cervejaria dos irmãos Bopp começou 1 ano antes. Nos arredores da Avenida Cristóvão Colombo também se instalaram indústrias de tecelagem, fumo, metalurgia, entre tantas outras. À época, foi considerado o maior edifício construído em cimento armado no Brasil. Em 1924, por causa da fusão de 2 empresas, passou a ser chamada de Cervejaria Continental. Em 64, a cervejaria foi incorporada pela Brahma, do Rio de Janeiro, que acabou desativando a imponente fábrica em 98. Agora, a parte do prédio que não era utilizada foi reformada e dá lugar a um charmoso e aconchegante restaurante. Esses são prédios de um momento da industrialização no Brasil que merecem ser guardados porque
Era um momento em que fazia cerveja dentro da própria cidade, numa arquitetura X, de uma tal maneira. Hoje em dia é tudo diferente. O desafio da gente, dos arquitetos, dos administradores, é transformar esse patrimônio numa coisa atual. Não é preservar para falar como era bonito o nosso patrimônio do passado, olha que era bonita a fábrica. Não, o interessante é fazer com que isso viva novamente, que isso viva nos dias de hoje, na contemporaneidade. Aqui tinha os túneis, terra, muita terra, né? E tinham ruínas. Efetivamente a gente viu ruínas aqui, mas com muito potencial para se fosse limpo, se fosse restaurado, poderia se tornar um lugar maravilhoso, onde a gente podia vender uma boa comida, uma comida da nossa serra aqui, né, num ambiente agradável, que o pessoal viesse, ficasse, desfrutasse. O acordo entre os proprietários, a administração do Shopping Total e o Patrimônio Histórico de Porto Alegre foi firmado em 2012, mas a reforma só começou no ano passado. A obra durou 9 meses e fez com que os túneis da cervejaria virassem espaços amplos e arejados. A ideia era aproveitar esse espaço para alguma coisa, uma cave, uma cantina, isso aqui. Então foi um grande desafio transformar esse espaço, um espaço residual, né, um espaço, uma sobra do shopping, e transformar num espaço habitável, num espaço agradável. Nós estamos dentro dos fornos, antigos fornos da cervejaria, junto aos túneis de fumaça que levavam para essa grande chaminé. Na época em que a cervejaria funcionava, operários queimavam madeira, que se transformava em carvão, em 2 grandes fornos. O resultado era uma fumaça preta e densa que passava por esses túneis, até chegar à grande chaminé. Deixamos as paredes todas naturais como eram, hora de concreto, hora de tijolo, esse tijolo já queimado, já gasto. Fizemos um teto mais simples possível, com ripado de madeira, que lembra um pouco as pipas, né, de tonéis. Então é um projeto com pouca intromissão. No início a gente ficou um pouco de medo de o pessoal não achar tão agradável aqui, não achar um ambiente muito confortável, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho e o ambiente está super gostoso de ficar aqui, tanto é que alguns clientes têm ficado aqui 3 a 4 horas. O espaço, agora revitalizado, ganhou uma nova cara e um novo propósito, mas não deixou de preservar a história de Porto Alegre. O importante eu acho que o desafio e a maior importância é você ver construções, edifícios, né, que são, entre aspas, obsoletos, já não funcionam como para o objetivo para o qual foram projetados ou construídos, fazê-los reviver num novo uso, numa nova vida. Quer dizer, você dá mais um gás e uma vida média ou longa para esses edifícios que foram importantes e podem continuar a ser importantes. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. A gente se vê no sábado que vem, a partir das 10 da manhã, aqui na Band. Um ótimo final de semana para você e até lá.